Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, vamos falar sobre José nessa noite. Não só dos acertos de José, que foram muitos, né? E é o que mais se fala, mas dificilmente você vê falar dos erros de José. E José ele não só acertou, ele também errou. Então nós vamos falar dos acertos, mas também vamos falar dos erros. Capítulo 37, a partir do versículo 1, que diz assim: todos acharam? E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Só esses 3 versículos. É claro que nós vamos, ao longo do nosso estudo, percorrer o livro de Gênesis, do 37 ao capítulo 45, com algumas referências do que nós vamos tratar aqui nesta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, a nossa vida, ela não pode ser medida por uma fase da nossa vida. Aqui estamos diante de pessoas que tiveram muitos acertos, mas também tiveram erros. Isso vale para mim e vale para você também. A gente tem o ditado de dizer assim: quem nunca errou, né? É verdade que a nossa vida é composta, muitas das vezes, de mais acertos do que de desacertos. Mas a verdade é que nós já erramos. E a gente não pode julgar uma pessoa ou analisar uma pessoa por uma fase da vida da pessoa. Por isso que ser pastor ou liderar não é fácil. Por quê? Porque quem lidera, quem pastoreia, ele não pode julgar a pessoa por um passado dela. A exerção da misericórdia precisa estar sempre conosco, porque estamos lidando com seres imperfeitos, irmãos. A partir de um ponto de vista que eu olho para mim primeiro, para depois julgar você, aí vai ser mais fácil de eu fazer um julgamento para você. Porque quando eu olho para mim, eu analiso que eu sou cheio de falhas. Então, como que eu vou querer uma perfeição se nem eu sou perfeito? Não é verdade? Por exemplo, quando você vai ver a história de Paulo teve uma fase da vida dele que ele diz: o bem que eu quero fazer não faço, o pecado que eu não quero cometer, eu estou sempre cometendo. Paulo estava passando um momento de dificuldade enorme espiritual. Na fala de Paulo fica claro que a carne estava quase vencendo o espírito. E nós não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando do apóstolo Paulo, um dos maiores escritores da Bíblia, da qual a nossa doutrina, grande parte é tirada das cartas de Paulo. Mas quando você vai analisar Paulo em um contexto geral, se você pegar a fala final dele, com essa fala, você vai certamente ficar com a final. Ele diz: olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Então, entre o momento de fraqueza e a superação de Paulo, eu prefiro ficar com a história completa, porque ele teve muito mais vitória do que derrota, talvez pouquíssima. Mas Paulo, ao ensinar
um ensino como esse, ele estava deixando muito claro para cada um de nós. Também com nós é assim. O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, estou fazendo. E às vezes, quando eu me dou por conta, eu já fiz. Mas o lado bom da história, que não é só uma ou algumas pessoas, porque senão um ia ficar apontando para o outro. Isso é todo mundo é assim, né? Você pode ver, a criancinha, irmãos, ninguém ensinou ela a morder os seios, mas ela morde. O menininho, você nunca, normalmente você sempre diz para, olha, vive bem com seu amiguinho e tal, mas daqui a pouco a criancinha está batendo no outro. Você não ensinou, mas ele faz. E o que a gente sempre ensina, ele tem uma dificuldade imensa para fazer. Quando eu pego aqui a história de José, eu vou ver aqui que José era um sonhador. E o detalhe é que os sonhos de José não eram sonhos dele apenas, eram sonhos de Deus. Agora, José, irmãos, apesar de tanto sucesso, de tanto se pregar e exaltar as vitórias de José cometeu alguns erros que, se nós não cometer, na nossa vida nós teremos mais sucesso do que talvez estamos tendo. José foi uma pessoa que ele teve um problema muito grande quando diz respeito das emoções. O início de José, no que diz respeito a emoções, não foi bom. E ele pagou um preço por isso. Por exemplo, aqui, nós lemos até o versículo 3, não é verdade? No versículo 3, disse assim, ó: e Israel amava a José mais do que todos os seus filhos. Esse erro aqui não é de José, esse erro é de Jacó. Jacó tinha 12 filhos e ele até poderia gostar de José mais do que os outros, era o caçulinha, né? Mas o problema de Jacó é que ele gostava e ele deixava isso muito claro. Ele não só gostava, mas ele deixava claro, esse é o meu preferido. Aí a Bíblia vai dizer o motivo, porque era filho da sua velhice, era o caçulinha e tal. E para isso ficar mais claro, ele fez questão de fazer uma túnica de várias cores e dar para José. Agora veja aqui no versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podia falar com ele pacificamente. Opa, José agora tem um problema. Qual é o problema? Os irmãos viviam aborrecidos com ele e não podia falar com ele pacificamente. Quem criou esse problema, irmãos? O pai. Deveria? Não, irmão. Qual que é o sonho de um pai e uma mãe? Que os filhos vivam em união. Como é bonito isso, né? Mas agora Jacó cria um problema. Ele gosta mais de José e faz questão de deixar isso claro. E os outros já não falavam pacificamente com ele e vivia aborrecido. Ora, irmãos, se eu lido bem com as minhas emoções e eu sei que alguém não gosta de mim, eu tenho que ter alguns cuidados. Senhorão, José teve cuidado? Não. Veja esse versículo seguinte. José sabia que os irmãos não gostavam dele por causa da preferência de seu pai. José, em vez de cuidar disso, ele piorou a situação. Veja, no 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreceram ainda. Para que contar o sonho para quem não gosta de você? José, ele tinha um sonho. E não era um sonho
como se coloca num papel ali e faz um projeto e diz, olha, eu sonho em ter uma casa desse jeito, uma família desse jeito. Enfim, não é esse tipo de sonho. Um sonho mesmo, deitou, dormiu, sonhou. Só que naquele sonho não precisava muita dificuldade para ser interpretado. Era claro o que Deus estava mostrando através do sonho. Em vez de José guardar o sonho para ele, ele vai contar o sonho para a primeira pessoa que ele conta o sonho. Para quem não gosta, está errado. Está errado. Ó, no 6, e disse-lhe, ouve, peço-te esse sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e inclinavam o meu molho. Irmãos, o camarada estava ringindo os dentes contra ele. E ele contando para eles um sonho que ele ia ser o cabeça e eles iam prostrar diante dele. Você vai ver aqui, voltando ao versículo 5, o que vai dizer? E por isso aborreciam ainda mais. Irmão, não é bom ter inimigo, né? Eu acredito que ninguém fica feliz em dizer assim, olha, eu tenho inimigo. Eu acho que não. Agora, você já pensou ter inimigo e ter inimigo enfurecido, cada vez mais bravo com você? Você corre risco, irmão. E não estamos falando numa época civilizada como hoje, onde as leis são rígidas e as punições são severas para algo no que diz respeito a crimes, por exemplo. Naquela época não, matou, está morto e acabou. Às vezes tinha que saber lidar com a questão da família, da vítima. Então o José aqui estava arrumando um problema. É aquela pessoa que não sabe deixar a língua dentro da boca. Pastor, isso foi só no dia de José? Não, tem gente, irmãos, que poderia estar em um patamar mais alto, a vida dele poderia ter mais sucesso em todas as áreas que seja, e não tem, porque ele fala demais. Tem gente, irmãos, que poderia ter várias conquistas, mas ele não conquista porque ele nem fez o plano direito. Ele já está falando para todo mundo. São pessoas que não sabem lidar com as suas emoções, fala demais. E aí, em vez do sonho se tornar realidade, se torna um problema. Então José, ele fez isso. Aí vamos adiante. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Aí, ó, veja o que diz no seguinte do versículo. Por isso, tanto mais o aborrecia, por seus sonhos e por suas palavras. Irmãos, a amizade, a desavença, o aborrecimento não melhorava, ele só piorava. Ora, irmãos, estou falando de um homem de Deus, estou falando de José, o homem que Deus usou e que a gente fala dele com grande ênfase, palavra, quantas mensagens sobre José. Se eu e você somos de Deus, precisamos ter comportamento de homens de Deus. O que um homem de Deus faz diante do problema? Ele procura solucionar o problema, apaziguar a tempestade e melhorar a situação. Não é verdade? José, com as emoções afloradas, o que estava acontecendo com José? Cada vez mais ele estava piorando a situação. É aquela pessoa que ele não sabe resolver o problema, mas ele começa cada vez mais a criar problema. Cada vez mais a Bíblia diz que José aborrecia os seus irmãos e mais forte ele
eles odiavam ele. Mas no versículo 9 a situação fica mais pior. Agora até o pai olha meio atravessado para ele. Olha o que diz. E sonhou ainda outro sonho. E o contou. O problema não é sonhar, irmão. O problema é estar com a língua dos dentes. Meu querido, você tem um plano, um projeto. O errado era se você não sonhasse. Normalmente quando a pessoa não sonha é porque está pensando na morte, né? Porque a nossa vida é feita de sonhos. Você planeja a sua vida, você planeja. Isso é normal no ser humano. Agora, tem gente que sonha, mas ele guarda o sonho para ele. E o sonho dele só se torna público quando aquilo vira uma realidade. Mas tem gente não, que ele começa a sonhar e ele sai contando para todo mundo. E aí se não dá certo, vira, né? Alguém vai dizer, oi, cadê? Aí veja aqui, ó. E sonhou ainda outro sonho. Aí vai dizer na frase seguinte, e contou a seus irmãos. Gente, o negócio já estava ruim. A dificuldade já era grande. É como você chegar na casa de marimbonde e cutucar o marimbonde. Né? E contou a seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Agora não era só os irmãos não, agora o pai e a mãe também. Pastor, se cumpriu? Claro que se cumpriu. O sonho dele não era um sonho só dele, era um sonho de Deus. Deus estava mostrando para ele o que ia acontecer. E não tem nada de errado aqui. O errado que tem é ele sair contando o sonho. Porque eu entendo aqui, irmãos, que José passou por coisa que ele não precisava passar para acontecer e cumprir o que Deus tinha na vida dele. Eu acredito que sair contando sonhos só dificultou. Aconteceu porque quando Deus fala, Deus cumpre. Glória a Deus. Porém, a trajetória de José tinha algo que poderia ser evitado se ele não ficasse falando, contando, aquela coisa. Aí no versículo 10, e contando a seu pai e seus irmãos, respondeu seu pai e disse-lhe, que sonho é esse que sonhar? O Jacó já, o que é isso, rapaz? Que sonho é esse? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, olha aqui, ó, a coisa cada vez piorando. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto se quer. O que estava difícil, irmãos, ficou mais difícil aqui. Veja aqui, ó. Aqui os irmãos nenhum gostava dele. Imagina que família, né, irmãos? Qual que é normal? Na minha cultura, mineiro, lá da roça, normalmente os irmãos mais velhos é aquele que cuida dos mais novos, né? E aí de quem tocar no meu irmãozinho mais novo. Isso é normal. Agora não, o irmão mais novo é odiado pelos mais... Os mais velhos odeiam o irmão mais novo. O correto não era a proteção, mas não era isso que acontecia. Agora o que acontece aqui? Eles vão apacentar as ovelhas. Chega um determinado momento, Jacó olha para o sol, né? Não tinha relógio. Se fosse hoje, já era com o relógio. Jacó olha para o sol, rapaz, já está tarde, cadê os meninos? José vai lá ver como que estão. Detalhe, irmãos. Essa túnica de várias cores era uma túnica para momentos especiais.
Era uma túnica especial que o pai mandou fazer exclusivamente para esse filho preferido. Você, seja sincero, você usa a sua melhor roupa para ir nas melhores festas ou para ir trabalhar? Quem usa para ir nas melhores festas? Todo mundo. José pega a melhor roupa que ele tinha, irmão, e vai trabalhar. Tá certo isso aqui? Por que ele vai trabalhar? José era mimado, né, irmão? O pai passava a mão na cabeça e tudo. Mas de vez em quando o pai mandava ele fazer alguma coisa. O que o pai mandou ele fazer? Vai ver como seus irmãos estão. José pega a melhor roupa, capa de várias cores, veste. Agora, pensa comigo aqui. Esses irmãos que não gostavam de José porque José era o preferido do pai. José também tinha um outro problema com os irmãos, que eles não gostavam dele, porque ele trazia má notícias, está na Bíblia. Má notícias. Se nós retroceder aqui no versículo 2, vai dizer, ele trazia má fama. Vai dizer aqui, vamos voltar aqui. Estas são as gerações de Jacó, sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia má fama deles a seu pai. O que José trazia? Má fama dele de seus pais. José tinha um problema com os irmãos, que os irmãos não eram santos, aprontavam, e José chegava e contava. Irmãos, hoje, na sociedade que nós vivemos, se você for olhar lá no mundo, quem sai falando tudo que vê, o que ele é? Na igreja ele é fofoqueiro, lá no mundo ele é cisnove, cagueta, cada coisa, não é? É bem visto na sociedade? Nem na igreja é, viu? Nem na igreja é. Por quê? Porque tem gente que ele vê, não é tudo que você vê que você tem que falar. Entendeu? O que a Bíblia diz quando você vê um irmão em falha? A Bíblia diz que é para você conversar com ele, aconselhar ele e tentar ganhar ele. Só num caso extremo que você leva ao conhecimento das autoridades eclesiásticas, no caso do pastor da igreja ou a liderança dessa pessoa. A Bíblia não diz que se eu vejo uma pessoa errando, eu já tenho que correr lá para o pastor. Não, não é assim não. José, ele tinha um problema com os irmãos. Tudo que ele via, ele falava. Então ele tinha um problema. O negócio aqui estava cada vez mais piorando. Agora José vai lá ver. Primeiro, ao ir ver os irmãos, tudo que ele via ele ia contar. Ele já sabia disso. José pega a capa de várias cores, que era visto de longe, e vai. Olha, irmão, não sei se você pensa como eu, mas entendo eu aqui, que esse jovem de apenas 17 anos, ele estava com um comportamento de exibição. A melhor roupa eu uso para ir nas melhores festas, É verdade. Normalmente eu não vou trabalhar e nenhum de nós vai trabalhar com a melhor roupa, né? Não faz sentido, né, irmão João? Aí José lá com a roupa túnica de várias cores, bonitão, vai lá atrás dos irmãos. Aí a Bíblia diz que quando eles vê aquilo, olha o que ele diz: lá vem o sonhador. Aí um outro diz assim: vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele dentro de uma cisterna, eu quero ver o que vai ser no sonho dele. Aí um outro diz assim: não vamos fazer o seguinte, não vamos matar o nosso irmão não, que é nosso sangue e tal. E aí no momento que eles estão ali, vai passando um povo pelaquela estrada lá. Do Egito, né? Aí o que acontece? Outro tem uma ideia
faz o seguinte, não vamos matar nosso irmão não, vamos vender ele. E oferece José lá por poucas moedas. Agora presta atenção, o filho preferido, cuidado espetacular que o pai tinha com ele. Todas as coisas boas até então era para José. Agora José é o quê? Escravo. Pastor, mas o senhor precisa entender que tudo isso aqui foi plano de Deus e Deus precisava cumprir o que ele falou. Primeiro, irmãos, para Deus cumprir o que ele falou, ele não precisa de ajuda humana. E não é porque Deus falou com José que tudo isso ia acontecer através do sonho, Deus poderia fazer isso acontecer de outras formas, eu entendo assim. Não necessariamente ser desse jeito. Porque fica muito claro nessa primeira parte da vida de José aqui, que se ele fosse uma pessoa que controlasse as suas emoções, isso não teria acontecido da forma que fez. Por quê? Porque José, ele, com o comportamento primeiro do pai e ele dando sequência, fez com que, até então, as únicas pessoas que gostavam dele na família eram o pai e a mãe. Onde ele era para ser o mais querido, irmãos, o caçulinha e aquela coisa, né? Tá, pastor, então, José continua assim, aí nas fases seguintes nós vamos ver que o comportamento de José muda. Sabe por quê? Porque, a Bíblia diz assim, que a tribulação produz, ou seja, primeiro você tem que passar da sala para a cozinha para você ser paciente. Hoje eu estava em casa conversando em família agora à tarde, e aí um dos meus filhos disse, pai, como o senhor está tranquilo nessa situação? Aí eu falei para ele, meu querido, eu desesperar resolve? Eu brigar resolve? Eu tenho que resolver a situação. Então, irmão, tem pessoas, a tribulação vem e ele aprende que ficar bravo não resolve. Pelo contrário, o desespero, a braveza, ficar irritado, sabe o que vai fazer? É perigoso ficar doente. A maioria dos infartos aí é no momento de estresse. Se depender de eu ficar estressado, de eu morrer de infarto por estresse, eu acho que eu não vou morrer de infarto, não. Porque pense em uma pessoa que tem paciência. O mundo está pegando fogo e eu estou pensando em como apagar esse fogo. Mas tem gente nem acendeu o fogo ainda, ele já está desesperado. Né? Aí quando vai ver o resultado é bem blando, tranquilo. Aí eu disse para ele, falei, rapaz, o desespero não resolve essa situação. Você tem que ir lá, fazer o caminho correto, até você chegar lá e resolver. Agora, veja aqui. O que Deus fez com José aqui? José, irmãos, de fato ele foi um grande homem de Deus. Eu só estou mostrando o outro lado da vida de José, que talvez você ainda não tinha percebido. Porque nós conta a história dele e só conta as partes positivas. Mas ele também passou por um momento difícil. A primeira fase da vida dele foi muito difícil. Mas aqui no terceiro ponto do nosso estudo, Deus usa nossos erros, muitas das vezes, para tratar nossas emoções. Deus usou na vida de José a cisterna, a escravidão, a prisão. Mas você vai ver que José, ele já não era mais uma pessoa fraca e emocionada. Você vai ver que na segunda parte da vida de José, o comportamento de José foi diferente. Você vai notar que José se tornou uma pessoa madura,
experiente, tinha conselho para dar. Por exemplo, aqui, ó. Vamos aqui no capítulo 40, no versículo 14 e 15. Gênesis 40, versículo 14 e 15. Vamos ver o que está dizendo aqui. No 14 diz assim: porém, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que use comigo de compaixão e que faça menção de mim a Faraó e faz-me sair desta casa. Essa casa aqui, irmão, é um nome bonito para cadeia, né? Era prisão. Na tradução Calil diz nessa cova. No 15, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Pastor, então me explica melhor isso aqui. Espera aí, vou te explicar. Da cova, da cisterna, da venda, até esse acontecimento aqui, irmãos, já duraram cerca de 13 anos. Não dá para dizer exatamente, mas mais ou menos, cerca de 13 anos. Nesses 13 anos, José foi colocado em praça pública e sendo vendido como se vende um legume. Você não passa aí na feira e está dizendo, olha o que a batata, a mandioca. Lá na feira de escravo era dizendo, olha, tem aqui um escravo, novo, forte, trabalhador, vai te dar bastante resultado, vale X. José foi colocado, foi saído de filho querido do papai e da mamãe a um escravo a ser vendido. Estando lá sendo vendido, ele acha alguém que compra ele. Quem que comprou José? Potifar, compra José. Quem que era Potifar? Um homem de confiança do rei. José, estando ali na casa de Potifar e destacando-se, tudo que José fazia prosperava, era uma bênção, as coisas davam certo. E José era aquele homem bonito, de aparência. Quem que coloca o olho de José? A mulher do Potifar. José, ele suporta tudo aquilo, o avanço desta mulher para com ele, ele resiste, como homem de Deus, como fiel que era, mas um dia ela arruma uma cilada para ele. A Bíblia diz que uma dessas investidas, ele recusa. E ela fica revoltada e começa a gritar. E diz para os servos, e mais tarde para o seu senhor, seu marido, que José tentara forçar ela. Agora, só observação aqui, irmãos. Se você vê em algum momento José reclamando aqui, pode ler a história toda aí que você vai ver que em momento nenhum José se comporta mais como aquele homem imaturo e cheio de insultos, muitas das vezes até sem perceber, mas entende-se que quando você vai chamar os irmãos que não gostam de você, com a túnica que vale as cores, soa como uma provocação. A Bíblia diz que José, ele não reclama em momento nenhum. José é levado para a prisão. Só nessa prisão ele ficou cerca de 2 anos preso. Caladinho,
que eu estou falando isso com você e li esses 2 versículos? José passou por tudo isso aqui e só depois de 2 anos de prisão que José abre a boca para falar esses versículos que lemos aqui. Aqui é a maturidade. Aqui é alguém que espera o momento certo. Tem momento, irmão, que não é para você falar, é para você ficar calado. Pastor, mas está doendo, está difícil. Às vezes, mesmo na dificuldade, nós temos que ficar calado. Esperar. Deus está vendo. Deus está vendo. E no tempo de Deus ele vai agir. 2 anos. José esperou o momento certo. Qual foi o momento certo? Aconteceu de o copeiro e o padeiro ser lançado na cadeia. Um dia eles têm sonhos parecidos. José chega para o padeiro, o copeiro, melhor dizendo, o copeiro vai falar com José. José diz: olha, a interpretação é essa. Daqui a 2 dias, é 2 dias, né? Daqui a 2 dias, você vai voltar para o palácio. No versículo 3, dentro ainda de 3 dias, não é 2, é 3. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Essa é a interpretação do sonho. Aí, no momento certo, José faz uma reclamação de forma civilizada e sem protesto. O que ele diz? Porém, lembra de mim quando te for bem. Está vendo o sonho que cabe de interpretar? Quando isso acontecer, lembra de mim. Rogo-te que use comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó. E faz-me sair dessa casa, dessa cadeia. No 15, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me lances nesta cova. Está vendo, irmãos, como que é? Normalmente a pessoa que não tem o controle emocional, ele é uma pessoa difícil até de estar perto dele. Você gosta de estar do lado de alguém que só reclama? Não é só você não, nem Deus gosta. Você sabe qual é o maior problema que o povo de Israel teve com Deus e Deus com eles? A questão da reclamação. A viagem que era para durar poucos dias, esse corpo rodando em círculo, durou 40 anos. Por quê? O povo reclamava de tudo, irmão. José aqui, você vê assim, que parece que aqui é outra pessoa. Parece que não é aquele José que provocava os irmãos. Agora eu estou vendo aqui uma pessoa com um comportamento totalmente diferente. Por quê? Porque a dificuldade moldou ele. A cisterna, a escravidão, a prisão. Tudo que aconteceu na vida dele serviu como experiência, e agora ele era um homem maduro, um homem que tinha experiência. Quem olhava para José ia dizer: meu Deus, que história, né? Como que esse homem passou por tudo isso e não reclama? Por quê? Porque o que aconteceu na vida dele foi uma escola, um aprendizado. Meus irmãos, errar, como diz o ditado, é humano. O problema é permanecer no erro. Você já errou, eu já errei, nós já erramos. Agora nós precisamos, no mínimo, aprender com os nossos erros. Tem gente que erra hoje, erra amanhã, e depois da manhã está cometendo o mesmo erro. Aí não, irmão. Aí não. Agora, aconteceu, errou, mas amanhã você não pode cometer o mesmo erro. Você pode até cometer outros, mas aquele não, aquele tem que servir
de aprendizado para a sua e para a sua vida e para aqueles que te servem, que estão próximos de você. No ponto final aqui do nosso ensino, falando da vida de José. Depois de todo esse processo, essas duas fases da vida de José, agora vem a trajetória de sucesso. Na casa de Potifar, José já tinha sucesso. Tudo que ele fazia dava certo. Acredite você, lá na prisão, José também se destaca dentro da cadeia. A Bíblia diz que o carcereiro-chefe lá coloca José para resolver tudo lá. E tudo está funcionando da melhor maneira possível. O detalhe, esse sonho se cumpre. Mas o copeiro não lembra de José. A prova continua, né? Ora, irmão, porque tem gente que é assim. Quando ele está abençoado, ele esquece das pessoas. Nós, irmãos, nunca devemos esquecer da onde nós vimos, a nossa origem. Tem pessoa que é baiano, pernambucano, mineiro, chega aqui em São Paulo, com 3 meses, quer falar igual o paulista. Para que isso, irmão? Não, irmão, a sua essência, não, senhor. Se tem um estado, eu gosto do Brasil, mas se tem um estado que eu só falo bem, é meu estado. Eu sou mineiro até o tutano, irmão, se descer. Gosto de Minas de graça. Pastor, mas você está em Campinas, mas eu nasci em Minas e gosto de Minas demais. Tem gente que não. Tem gente que ele não fala nem da cidade que ele veio. Não, senhor. Minha cidade é espetacular, irmão. É Teoflotone. Pastor, por que você não está lá? Não, vou lá passear. Vim aqui trabalhar, deu certo aqui. Mas gosto. Mas tem gente que não. Tem gente que chega em São Paulo, com poucos meses, quer falar paulista. Não, senhor, irmão. Eu tenho 31 anos em Campinas e vivi apenas 19 no meu estado. Até hoje eu falo trem, uai, sul, tábua da beirada. Sabe assim? Mas tem gente que tem 5 meses que está em São Paulo. Aí já porta. Que porta, não é porta mesmo. O mineiro fala porta. Aqui José, irmãos, José aqui na sua trajetória, aí começa a acontecer aqui, tudo de bom na vida de José. O camarada aqui não falou de José não, mas chegou um dia, porque o tempo meu não é o tempo de Deus, o tempo de Deus não é meu tempo, aí chegou um dia que Deus disse, eu vou cumprir o que eu falei. Aí quem que tem um sonho agora? O faraó. E agora? Aí faraó tem um sonho estranho lá, irmão. Tinha 7 vacas feias, secas e 7 gordas. As magrinhas comiam as gordas e continuavam magrinhas. Aí eram as espigas, né? As feias e as bonitas, né? As espigas bonitas, e continuava aquela coisa feia, assim, mirrada. E a Bíblia diz que o faraó ficou preocupado. O que é isso? Que negócio é esse? O que vai acontecer? E agora? Chama todo mundo lá, ninguém sabe esse sonho. Aí o copeiro lembra de quem? Por quê, irmão? Porque tem o tempo de Deus. Você sabe por quê? Que muita gente não está mais além, porque tem gente, irmão, que ele quer forçar. Às vezes, irmão, Deus quer colocar o seu nome em evidência, mas tem que ter o tempo. Não pode ser no nosso tempo. Ministerialmente, irmãos, nós perdemos muita gente, muito obreiro, porque não deram para ele a oportunidade. Mas estava chegando a hora, já teve caso de um obreiro
que o nome dele já estava com o pastor. Recentemente, o que aconteceu aqui? Nossa, o nome dele já estava com o pastor. Aí o que ele fez? Ele foi para outro lugar sem pastor. Não, lá eu vou ser dirigente de igreja. Então tem que tomar cuidado, irmão. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Porque tem gente que ele quer aparecer. Meu querido, eu não quero me aparecer. Para Deus, para salvação, não existe ninguém melhor do que ninguém. Para salvar, Deus não faz acepção de ninguém. O céu que está preparado para mim, o mesmo está preparado para você. O que basta é nós ser fiel a Deus. Pronto, acabou. E eu não preciso ser nada nessa terra, irmão. Se eu for salvo, já está bom demais. Meu Deus do céu. Pode acontecer alguma coisa como consequência, né? Mas não que eu vou sair aí lutando e brigando. Não, Senhor. Eu nunca pedi para ser pastor, nunca pedi para dirigir igreja. Nunca pedi não, irmão. Só que aí eu me escondo, eles vão lá e me acham. Eu fiquei 11 anos escondido lá no Icaraí, eles foram lá e me achou. Mas assim, no tempo que José acabou, irmão, não tem conversa. Aí o faraó lá. E agora quem que vai ver meu sonho? Quem que vai revelar o meu sonho? E não sei o que. Aí o copeiro disse: olha, rapaz, faraó, eu estou me lembrando. Você lembra daquele ano lá, quando o senhor me lançou lá na cadeia? Então eu tive um sonho e tem um prisioneiro lá que do jeito que ele falou aconteceu. Com 3 dias o senhor me trouxe de volta para o palácio e eu continuo servindo o copo na sua mão como seu copeiro. Mas o padeiro, com 3 dias, como ele disse, ele ia ser enforcado. Tudo o que ele falou aconteceu. Olha, chama ele, chama José. Esse camarada vai discernir o sonho. Aí lá vem José. José, a situação dele era tão difícil, irmãos, que teve que fazer a barba. Do jeito que ele estava, ele não podia apresentar diante do rei. Trocou ali as roupas, fez a barba e tal. E aí José ouve o sonho. Aí José disse para o rei assim: olha, majestade, ó rei, esses 2 sonhos que o senhor teve é um só. Sabe o que vai acontecer? As vacas gordas são 7 anos de muita fartura que vai ter. Assim como também as espigas cheias, bonitas, né? Vai ser também 7 anos. E as espigas feias, como as vacas magras, serão 7 anos de fome que vai haver. A fome vai ser tão grande que o que produziu nos 7 anos de grande fartura vai ser consumido por esses anos de muita fome e vai padecer muita gente. Esse sonho, rei, é um alerta de Deus. Deus está falando para o Senhor se preparar. Preparar celeiros e guardar muito mantimento, porque se o Senhor não fazer isso aí, não é só o Egito que vai perecer. Todas as nações em volta. Porque a fome não vai atingir só aqui não. Vai atingir todo mundo. José falando, mas José está dando um conselho e dando um discernimento, mas com um comportamento ali, pensando: eu saio daqui e vou para a cadeia. É como um prisioneiro. E o rei olha aquele conselho, que foi um conselho tão sábio, que o rei disse: não tem ninguém aqui com a capacidade desse homem. Faz o seguinte: a partir de hoje você vai ser o meu governador. Acima de você, só eu, o rei, vai ter mais poder do que você. Você vai fazer esse trabalho, você é o homem. E aí, irmãos, acabaram de cumprir
aquilo que Deus tinha falado em sonhos para José. Agora José era o governador. Agora veja bem, José sendo governador, você viu José maltratar alguém? Não. Busca a história aí para você ver. Sabe por quê? Porque a primeira fase da vida de José foi uma faculdade, foi um ensino, para ele se tornar o grande e espetacular homem de Deus que ele foi ao longo da história. Glória a Deus. Então, irmãos, os momentos de dificuldade na nossa vida e de falhas que vai acontecer, nós precisamos pegar e tirar como um aprendizado de vida, para não fazer mais, não cometer aqueles mesmos erros, e lá na frente aquilo ser uma faculdade, uma escola, para que o meu comportamento seja mudado. Por isso, qual que é o ensino, a aplicação para mim e para a sua vida? Nós não podemos, irmãos, continuar nos mesmos erros. O erro tem que servir de um aprendizado para nós ter uma vida melhor, um comportamento melhor, ser um cidadão melhor, um homem melhor, um crente melhor, um obreiro melhor, uma pessoa melhor, como pai, como esposo, como um homem e uma mulher na sociedade. Você vai ver que José, ele se tornou um homem, um governador, mas José ele foi um homem generoso, uma pessoa boa. Aquela parte que ele se comportava como quem estava provocando seus irmãos, aquilo passou. E José só se realiza quando ele perdoa os seus irmãos. José, eu não vou contar todo o restante porque não temos tempo, mas José, quem que vai bater na porta de José atrás de comida? Aconteceu os anos, conforme ele tinha falado, ele se preparou, o Egito, irmãos, não só socorreu o mundo, mas a Bíblia diz que o Egito enriqueceu de uma forma estrondosa, porque tinha pessoa que ele não tinha, tudo que ele tinha lá ele usava para comprar alimento. Então, o Egito se tornou uma potência economicamente. E chega um momento lá que o velho Jacó diz: meus filhos têm que ir lá. O único lugar que tem comida é lá. E eles vão. Sem saber, eles batem na porta de José. E aí acaba que aconteceu o que José tinha sonhado muitos anos lá atrás. Quando eles veem José, eles se joelham diante de José. Inclina diante de José. Está cumprindo, irmão. Mais tarde, aconteceu o segundo sonho: o sol e a lua e 11 estrelas. Papai e mamãe e também os irmãos. Mas, irmãos, quantas pessoas numa situação dessa gruda eles e fala: agora você vai pagar. Você lembra o que você fez comigo? Me jogou na cisterna, fez isso, fez aquilo, me vendeu como escravo. Mas a Bíblia diz que José, ele perdoa os seus irmãos. Veja no capítulo 45, versículos 5 e 6. Pastor Eno vai ler esses dois versículos. Capítulo 45, versículos 5 e 6. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Os irmãos, apavorados, com medo, agora pronto, além de estar passando fome, ele vai acabar com nós. Mas ele disse: não, senhor, fica calmo, fique tranquilo. Deus usou vocês para me enviar para aqui. E não houve vingança, pelo contrário. A Bíblia diz que José abraça esses irmãos, chora. Ao conhecer o mais novo, né, que na época não tinha nascido ainda, qual é o nome dele? Benjamim, né? Ao conhecer Benjamim, a Bíblia diz que José chora, mas chora muito.
conhecendo o irmão. E meu pai está vivo ainda, manda trazer todo mundo para cá. E ali no Egito, inicia, através de José, a nação de Israel, tão potente, tão falada, que é nos nossos dias. E é impossível a gente falar da Bíblia sem falar de Israel. Mas aconteceu, Deus usa essa família. Apesar que quando a gente fala dos patriarcas, a gente vai falar de Isaac, Jacó, de Abraão, Isaac, Jacó, e a gente fala pouco de José, mas José foi um grande contribuinte para que essa história fosse adiante. Agora, ele não só acertou, ele também errou. E isso eu finalizo aqui dizendo o seguinte: até nisso a Bíblia é maravilhosa. Porque se fosse eu e você, nós ia contar o quê? Os nossos sucessos, os nossos destaques. Você já viu alguém contar suas derrotas? Não é só você, eu também não conto, não. Por exemplo, vamos falar da escola lá rapidinho. Lá no caminho da escola lá, quantas vezes a gente todo mundo chega para lá, não é verdade? Os mais de 40 lembram como que era. Aqui na cidade é diferente, aqui, né? É muito menos, mas lá na roça lá, quem podia mais, né? Mas normalmente a gente conta os tapas que nós deu, né, irmão? Mas os tapas que nós levou a gente não conta. A Bíblia não, a Bíblia fala dos acertos e dos desacertos. Você vai ver que a primeira fase da vida de José foi difícil, mas ele aprendeu com os erros para depois continuar acertando. Amém?